ABN, né, da direção de ABN. Depois, né, nós criamos a FEBRAM no Congresso da Bahia. Aí depois, com a FEBRAM mudou de nome para ASBRAM. E aí, na época que foi criada a FEBRAM, foi criada aqui a AGN, Associação Guanabarina de Nutrição. Que depois, quando houve a mudança, virou a Associação de Nutrição do Estado do Rio de Janeiro, a ANERJ, certo? E aí foi quando começa a movimentação dos conselhos também, entende? E aí, lá vai. Conselho Regional, Conselho Federal. Agora sim, nós temos um órgão que vai, o termo que diziam é que vai poder nos defender. Foi assim a criação. Para mim, o Conselho é de suma importância, a fiscalização é de suma importância. Primeiramente, nós nos reunimos dentro do próprio Ministério do Trabalho. Foi muita luta para conseguir até um espaço ali para reunir o pessoal. Como nós não havíamos conseguido um lugar melhor, nós, na parte lateral do Ministério, onde funcionava a higiene e segurança do trabalho, eu consegui um espaço para que a gente pudesse chamar o pessoal para poder participar de algumas reuniões. E as primeiras mesmo foram feitas, inclusive, na minha residência. Foi uma surpresa muito grande quando nós nos reunimos, em que eu fui escolhida para ser eleita, para ser a presidente do primeiro conselho. Eu gostaria só de retomar um pouquinho da fala da Rosita, que a Rosita fez na colocação dela, aquela questão de que foi uma surpresa. Não foi surpresa, foi reconhecimento. Ela foi de um momento em que o programa de alimentação do trabalhador era o que nós tínhamos assim de um marco, era uma referência para nós até a nível de país mesmo. Divulgação, e ela né? era uma pessoa que trabalhava com isso. Então ela buscou as parceiras que trabalhavam nessa área e assim nós começamos. E realmente o nosso primeira sede foi embaixo de uma escada de hall do Ministério. Isso a gente fala o tempo todo porque as pessoas acho que não acreditam. Os nossos arquivos eram caixotes e caixas que a gente carregava para cá e para lá o tempo todo. Era um número de profissionais muito expressivo. Os nutricionistas estavam convencidos da necessidade dessa regulamentação, então nem era difícil atrair. Eu acho que em outros momentos a gente já teve mais dificuldade de atrair o profissional que não acreditava muito. Para que eu vou me inscrever no conselho? Mas naquela época não. Nós tínhamos, as pessoas estavam mesmo motivadas, sabe? Não era nem por obrigação, era uma motivada. Era uma busca, a gente não conseguia nem... Eram filas que eles faziam, era uma coisa assim que nos chamava a atenção. Aquilo deixava a gente extremamente feliz, porque era a credibilidade que se iniciava ali. Enfim, foi muito rica mesmo essa primeira gestão. Ela foi alicerce para que tudo isso pudesse estar acontecendo, eu tenho certeza. Eu comecei no Ministério debaixo da escada. Ah, nossa! Então, ali era isso, era uma cantina. Então, tinha uma escada, né, assim, e a gente funcionava debaixo da escada mesmo. Então, a gente encaixava ali a mesa, a máquina de datilografia, né, esses caixotes de feira. Era aqueles caixotes de feira mesmo. Ali a gente colocava os documentos, porque não tinha onde colocar. E era um pedacinho assim, como daqui para lá. E tinha escada. Quando levantava, tinha que ter cuidado para... E foi ali que nós começamos a fazer inscrição. Tudo na máquina da tipografia. Todos os primeiros inscritos passaram por mim. Todos os diplomas dos primeiros foram assinados por mim também. Porque tinha a assinatura da Rosita e de quem estava fazendo, o funcionário. Nós conseguimos arrecadar um bom dinheiro porque todo mundo quis se inscrever, do jeito mesmo que elas contaram. Era uma alegria, aquelas filas quilométricas. E aí as pessoas empolgadas, a gente, enfim, conseguimos um dinheiro para poder, né, ir para Graça Aranha. Trabalhar com atendimento ao público é um prazer, é um presente, porque você aprende muito com as pessoas, entendeu? Aprende muito, então eu tenho um orgulho enorme de ter feito essa caminhada dentro do conselho e esse presente de ter convivido com pessoas diferentes, né? De tudo quanto é lugar, de todos, né? Sim,
uma resolução. Havia uma resolução bem recente que falava a estrutura, qual seria a estrutura de fiscalização. Como primeiro lugar, o meu cargo foi o cargo de inspetora. Era assim que era, na época, nomeada, né, dentro da estrutura. Eu fui fazer algumas visitas, a fiscalização era toda voltada para empresas. Por quê? Mostrar que o nutricionista era necessário e exigir nutricionista, já exigia um nutricionista responsável técnico. Porque as empresas precisavam chegar, os nutricionistas, eles chegaram naturalmente, como a Virgínia relatou. Eu fui uma das que estavam lá na fila. Meu número de CRN é 260. Fui uma das primeiras, porque eu estava lá na fila. Rindo, conversei, eu e as amigas, isso foi para poder fazer a inscrição do CRN com todo orgulho. Porque eu me lembro dessa luta, como foi uma luta, consegui ter no conselho, né? E aí eu estava no outro lado da história que a Virgínia contou. Além de fazer a fiscalização, eu estruturei a fiscalização. Então fui criando os mecanismos de controle e foi muito rico essa visão que nós implantamos aqui, então, da fiscalização antes de ser uma orientadora, em que o fiscal não fosse visto como uma pessoa que ia lá para auditar o trabalho, mas e sim um profissional que ia como um consultor, como um amigo, como um parceiro, um nutricionista que podia levar alguma ideia da fiscalização para valorizar o trabalho dele. Quando vou preparar outras pessoas, eu disse, primeiro a gente tem que aprender a amar a profissão e amar o conselho. Depois a gente apresenta a estrutura, porque a estrutura ela pode ser sempre aperfeiçoada, mas esse amor pelo conselho, mas não é um amor ingênuo que eu falo, é um amor de dedicação, de saber o seu papel, a sua importância, tanto dentro da entidade, quanto fora, em qualquer lugar que nós estejamos, né? Eu volto a fazer um fechamento aqui dessa oportunidade, agradecer por estar aqui e a vocês que querem ter esse registro ainda de lembranças e que a gente possa estar falando e que foi mesmo vida vivida, né?